Fala pessoal, eu sou o Felipe Mota, estou na mesa com o Felipe Santos. A 14ª rodada acabou e vamos debater tudo o que aconteceu nessa rodada. Vamos lá, galera. Felipe, tem umas coisas bem interessantes pra gente falar, né? Que a gente estava conversando nos bastidores. Que essa foi uma rodada desastrosa, né, Felipe? Com várias coisas diferentes que aconteceram, que a gente imaginou também. A gente falou que dos mandantes, dos resultados, erramos também. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Antes de falar sobre a rodada, que de fato foi desastrosa, a gente tem o seguinte, ó, 30 gols na rodada, que mantém aquela média boa de 3 gols por partida. Exato. A gente teve só um 0x0, nos outros jogos quase todos os times fizeram gol, exceção feita ao Fluminense, que perdeu de 2x0. Do Inter. E o 0x0 foi no Furacão e Grêmio. Tivemos 3 vitórias de mandante, o que é um número baixo, ou seja, Bem baixo. O mando de campo não prevaleceu. Tivemos 4 empates, e aí talvez seja o nosso ponto principal que a gente vai falar mais à frente, ou seja, os empates são o ponto principal dessa rodada. E 3 derrotas de visitante, de mandante, né? Mandantes, isso. Ou 3 vitórias de visitante. Exato. Então, assim, foi uma rodada mais confusa, né? E alguns clássicos também, né? O clássico sempre tem um fator diferencial, né? Exato. A gente teve no clássico envolvendo as duas grandes forças, né? Naquela espanholização que a gente fala. Empates com times inferiores, claramente, ou seja, o Santos sem Neymar e o Vasco do Renato Gaúcho conseguiram empatar em 1x1 com o Palmeiras e 2x2 com o Flamengo. Com diferença, né? O Santos saiu na frente, 1x0 com o gol do Roleiser, o Palmeiras correu atrás do resultado e empatou, fez um gol no finalzinho que foi anulado por causa de uma mão do Arias. Isso. E no Flamengo, o Flamengo abriu 2x0, achou que talvez tivesse ganho já, talvez não tenha visto o jogo do Fluminense. Não viu, claramente. O Fluminense com o Vasco, ou seja, o Vasco não desiste. O Vasco mais uma vez correu, talvez se tivesse mais uns 5 minutos era capaz do Vasco virar. E eu acho que o Vasco não teria incompetência do Fluminense de deixar o jogo. Acho que se tivesse mais chance ele ia conseguir virar o jogo e o Fluminense ia ficar. Foi muita desatenção, as substituições do Leonardo Jardim não deram resultado, não foram eficazes. Sim. Então a gente teve com relação ao empate. Agora, de resto, a gente pode também falar com relação à rodada que nós erramos quase tudo. A gente errou tudo. É bizarro, a gente errou muita coisa. A gente errou muita coisa. Cara, a gente errou Cruzeiro e Galo. A jogada, então vamos lá. Flamengo e Vasco, Palmeiras e Santos. Resultado mais surpreendente, qual foi? Qual você acha que foi? Resultado mais surpreendente? Acho que o Vitória ter ganhado de 4x1 no Curitiba. Não, acho que o Vitória tá bem. Pra mim, o mais surpreendente foi o Remo ganhar no tapetinho do Botafogo de virada. De virada. Então assim, acho que o resultado mais surpreendente foi o Botafogo perder em casa pro Remo de 2x1. E o Franklin, a gente estava elogiando o Franklin tão bem nos programas, né? Nos 2 últimos jogos só fez bobagem. Exato. Então, assim, o jogo do Vitória ele foi muito influenciado pela expulsão do zagueiro do Curitiba. O Vitória ganhou de 4x1 do Curitiba, jogando em casa, mas teve um zagueiro expulso, facilita muito o trabalho. E são 2 times, acho que são 2 times meio de tabela, não tem muita diferença com relação a eles. Na verdade, meio de tabela ou briga por um rebaixamento que está surpreendendo. O segundo jogo eu acho muito surpreendente pela forma como foi, mas é um clássico. E acho que até por ser clássico me dá surpresa, foi o Galo e o Cruzeiro, que a gente apostou no Cruzeiro. A gente apostou no Cruzeiro, mas você tinha falado mais ou menos pra mim que talvez o fator Galo poderia aparecer, porque é um clássico, e apareceu. O Galo conseguiu ir bem e vencer. O Barba, que estava em perigo, venceu. Eu acho que falando... Uma outra situação que talvez estejam buscando essa reaproximação, essa subida, foi o Mirassol, que ganhou do Corinthians. Exatamente. Diniz tomou gol. Perdeu a invencibilidade. Isso. Tomou gol, saiu dando chilique, ou seja, Diniz sendo Diniz. Diniz sempre, como sempre. Mas me chama muita atenção, por exemplo, a relação do time do Vasco, como é que tem jogado melhor com o Renato, do que com o mesmo elenco do Diniz, e o Diniz não ter conseguido fazer isso. Me chama muita atenção, talvez, na mídia, como uma forma geral, como é que enaltece o Diniz porque está liderando a chave na Libertadores, uma chave ridícula, um time bizarro. É fácil também. E tá tomando pau do Mirassol, por exemplo, no Brasileiro. Então, assim, tem que tomar cuidado com esse elogio exagerado ao dinizismo na Libertadores. Aí eu vou trazer um outro ponto de elogio. O Fluminense estava 4, 5 semanas atrás, a gente falava que jogava o melhor futebol do Brasil, tinha parado, a gente falou que virou o Flamengo também deu essa rateada, e o Zubeldia, que estava em uma sequência ótima, agora caiu, não consegue achar soluções e está na berlinda. Eu acho que ele está na berlinda porque, de fato, não consegue achar soluções, e basicamente aconteceu o que a gente estava falando, ou seja, o Fluminense não consegue achar soluções porque o elenco é fraco. Sim. O elenco é limitado, então assim, não consegue ter substituições. Começaram a ter as lesões, aí já era. Porque todo mundo está se machucando, parece, é curioso, está todo mundo chegando em maio quebrado, o que não é curioso, porque na verdade vai ter a Copa do Mundo agora, então acho que talvez era para isso mesmo, ou seja, muitos jogos, as pessoas se extenuando.
a destacar com ressalva e com pena a lesão do Lucas Moura no jogo do São Paulo. Sim, muito. Jogou 3 minutos, coitado. Tá voltando de lesão e já tá fora da temporada. Mas ele tem problemas com lesões, né? É um jogador... Isso assim, são muitas lesões, são muitas substituições. Todos os times são desfalcados. O Flamengo jogou desfalcado, por exemplo, do Arrascaeta. Sem Paquetá também. Sem Paquetá, sem Arrascaeta. O Carrascal suspenso. Sim. Tem muita gente com lesão. O Pulgar tá lesionado. Tem muita gente com lesão, suspensão. Então isso atrapalha muito de alguma forma. E o Fluminense, a diferença é que o Flamengo tem, por exemplo, reservas à altura. O Palmeiras tem reserva. O Palmeiras, por exemplo, nota positiva do Palmeiras foi o Paulinho ter jogado. Sim, é muito bom jogador, né? Quase um ano sem jogar e voltou, quer dizer... Esse lance de lesões, o Paulinho provavelmente, voltando agora, vai pegar um pouco de ritmo, mas para o segundo semestre, agora nessa parada da Copa do Mundo, é um grande reforço para o Palmeiras. Sim. O Palmeiras tem a possibilidade de melhorar muito. O Palmeiras está rateando, mas está na liderança. Sim, tá lá, mas eu vou te falar um outro ponto também, e eu acho que alguns times têm que tomar cuidado. Se vê que o trabalho está estagnado, demite antes da Copa, porque não adianta nada ter essa pré-temporada de Copa do Mundo, chegar no final, o Zubildinho ficar, por exemplo... chegar na rodada depois da Copa, perder 3 e ser demitido. Não vai fazer sentido, entendeu? Eu acho assim, dentro dos times que a gente tem maiores, né, no Brasil, a gente tem 2 times com uma situação muito periclitante, né? O Galo, que acabou vencendo o Cruzeiro, não sei por quanto tempo o Barba vai conseguir realizar um trabalho. E o Fluminense, que está ladeira abaixo, mas também está em terceiro. Sim. O Fluminense está muito mal, provavelmente vai ser eliminado da Libertadores. Tem que ver se vai pegar uma Sula. E no Brasileiro, estava em terceiro. Perdeu aí, perdeu? Perdeu no Inter, 2-0. Não, perdeu o terceiro lugar? Não vi. Não, tá em terceiro ainda, porque, como a gente tinha falado também, de rodada desastrosa, ninguém lá do G5, G6 ganhava. O primeiro a ganhar foi o Bragantino, que estava em sétimo lugar. Exato, então por isso não mudou nada na tabela. Show. E a zona mudou um pouco. Mas eu acho que é isso. Então, do nono colocado ao 17º, a diferença de pontos é muito pequena. Muito. E eles vão sempre estar oscilando ali. A gente tem, de fato, um distanciamento do primeiro ao sexto colocado. E daí para baixo tem uma confusão generalizada. Ou seja, provavelmente a briga pelo rebaixamento vai ser muito mais empolgante do que a briga pelo título. Que a tendência natural, a gente não consegue ver ninguém como terceira força, porque foi o Fluminense como terceira força. Foi. O Fluminense começou a ratear. Eu tava apostando no Bahia. O Bahia não consegue vencer não sei quantos jogos. Empate. É muito empate. Tá rateando também. Quer dizer, Cruzeiro, que foi terceira força no passado, tá lá embaixo. Quem vai ser terceira força? É capaz de não ter terceira força. O Galo passou do Cruzeiro na tabela também. O Galo passou. Esse é um ponto. Então, talvez o Barba consiga se manter mais tempo ali na... E aí, só para encerrar antes, que a gente sempre discutiu, a gente sempre fala que é o melhor jogo da rodada. A gente meio que perguntou qual era o jogo, acertou mais ou menos, mas o melhor jogo para mim foi Flamengo e Vasco, e a gente tinha falado que era São Paulo e Bahia, né? Acho que os 2 jogos foram muito bons, até pelo placar foram placares iguais, né? Os 2 foram 2-2, exato, com 2 times um era clássico, o outro eram 2 times de igual posição na tabela. Isso. Acho que de fato foram jogos muito bons. O Flamengo propõe jogar, só que no jogo do Renato Gaúcho, para quem não tá torcendo, seja pro Flamengo ou pro Vasco, deve ser um jogo muito legal, porque é um jogo de trocação, toda hora, a bola lá em cada jogo, muito bom jogo. E sabe o que eu acho que me chama mais atenção, mas todo mundo já sabe isso? Você olha o banco do Flamengo, quando vai mexer, não tem graça. Entra De La Cruz e... Qual foi o outro que entrou junto com o De La Cruz? Agora fugiu. Entrou Bruno Henrique, De La Cruz. Entrou De La Cruz e Bruno Henrique no mesmo no time, né? Então você vê que o banco do Flamengo em relação aos outros dá vergonha, é vexame. Assim. Mas ontem o banco, por exemplo, não conseguiu não fazer. Conseguiu. O Alacian, por exemplo, não marcou no cruzamento. Cara, jogou muito mal o garoto, né? Entrou no lugar do Pedro e jogou muito mal. Fazer o quê? Muito mal. Então eu acho que, galera, que esse é o nosso pós-rodada dessa semana. Deixa o like, comenta no vídeo e compartilha nos grupos de WhatsApp. Até a próxima, galera!